Hoje nós iniciamos uma nova disciplina, Pilares da Fé Reformada, então tem esse qualificativo aí. Essa deveria ser uma introdução apenas aos 5 solas da Reforma, que será o primeiro ponto a ser abordado, a primeira parte dessa disciplina a ser abordada, mas eu vou dar uma contextualização geral e uma introdução geral sobre a Reforma Protestante, o surgimento da teologia que baseou os 5 solas e os 5 pontos do calvinismo. Então, um dos propósitos dessa disciplina é trazer nivelamento ao conhecimento dessas questões muito fundamentais, né? Teologia reformada não pode ser sintetizada apenas por esses pontos. São questões muito basilares, né? Mas também são sustentáculos daquilo que nós vimos surgir na Reforma Protestante. Então, os gritos da teologia que ecoaram ali para acabar com a hegemonia da Igreja Católica Romana, eles formam esses pilares, né? Então, eles podem ser, de forma mais lato, de forma mais ampla, serem condensadas nesses pontos, nesses 10 pilares aqui, 5 solas e 5 pontos do calvinismo, mas é bem mais amplo. Então, como nós já vimos questões mais particulares, por exemplo, da teologia batista reformada, nós fomos em aspectos mais específicos e profundos, como o pactualismo, a necessidade do pactualismo no âmbito do calvinismo, para entender a essência do calvinismo, da teologia reformada como um todo. Então, esse ponto aqui ele é mais amplo para mostrar que esse afunilamento ele veio de algo. Esse algo é olhar para a superfície, para uma teologia, para uma construção teológica mais ampla. Então, é por isso que nós estamos vendo essa disciplina, os pilares da fé reformada, para que nós possamos nivelar o conhecimento de todos, caso alguns dos irmãos não tenham estudado sobre isso. Então, outro propósito é fazer com que os irmãos do celeiro ministerial eles comecem a exercitar de forma mais específica, prática, aquilo que nós temos estudado, aquilo que nós temos visto. E aí, então, a realização dessa disciplina da EBD pelo celeiro ministerial. São os irmãos que vão ministrar a aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar dando um contexto antes da introdução. A introdução ela será aos pontos, aos pilares ali, e eu vou dar o contexto agora dos 5 solas e os 5 pontos do calvinismo, que posteriormente foi conhecido também como doutrinas da graça, né? Então, a Reforma Protestante foi um dos eventos mais importantes, não somente para a história da Igreja, mas para todo o Ocidente. Não por acaso, um dos seus principais motos, né, um dos seus principais slogans, um dos seus principais lemas, foi justamente essa frase em latim, post tenebras lux, depois das trevas luz, num monumento internacional da Reforma Protestante, onde tem ali John Knox, João Calvino, Teodoro de Beza e outro que eu não recordo o nome, ao lado dos outros reformadores, de estátuas dos outros reformadores, tem esse escrito em latim, após as trevas luz, depois das trevas luz. E esse foi um dos grandes lemas. Agora, por que isso aconteceu? É importante a gente entender que esse é o meu ponto aqui, mostrar que essa escuridão, ela não era observada apenas pela igreja cristã. Essa escuridão era observada por intelectuais, por eruditos e por demais pessoas que não eram necessariamente cristãos, embora fosse muito difícil de fazer essa dissociação naquele tempo, porque era muito difícil tirar o poder da Igreja Católica Romana de sobre a humanidade, especialmente no Ocidente. Lá no século XI, no século XII, nós vemos um cisma, a ruptura da Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Então, a Igreja Católica perdeu o poder no Oriente, de forma mais lata, embora tenha ficado alguma expressão lá, mas no Ocidente nós vemos o poder massivo da Igreja Católica Romana. Então, é difícil você dizer que no Ocidente
não houvesse pessoas que eram ditas cristãs, consideradas cristãs, segundo o conceito católico apostólico romano. Mas o ponto é que os eruditos daquele tempo, os intelectuais daquele tempo, eles identificaram um período de escuridão, que necessariamente também cobria e era observado de forma mais específica no âmbito religioso, no âmbito cristão. A referência, então, óbvia a esse período de trevas, ao grande período de escuridão, faz justamente referência a isso, em que o verdadeiro evangelho de Cristo estava preso. Após cerca, por exemplo, dos seis primeiros séculos da história da igreja, nesses 6 para 7 primeiros séculos, nós vemos ali formulações e desenvolvimento de doutrinas basilares, doutrinas fundamentais, doutrinas sobre as quais nós ficamos hoje, nós não debatemos mais, porque isso já foi resolvido nos primeiros séculos. Durante esse período de trevas, após esses 6 séculos, e nesses períodos foram acrescidas às Sagradas Escrituras muitas e muitas doutrinas de tradição humana. Então, por exemplo, nesses primeiros séculos da história da igreja, nós vemos desenvolvimentos na própria apologética, então nós vemos homens sendo levantados para defender a fé cristã, mostrando que era indevida a perseguição e a acusação dos cristãos. Eles não queriam subverter o Império Romano, não queriam acabar com o poder do imperador. Na verdade, eles entendiam muito bem que as autoridades, os governantes foram estabelecidos por Deus. Então nós vemos os apologetas mostrando a ética, a moral, como a fé cristã era benéfica para o próprio Império Romano, que cuidava daqueles que eles não cuidavam, por exemplo, dos órfãos, dos marginalizados, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam disso. Então era benéfico, nós vemos apologetas mostrando, solidificando essa defesa. Nos séculos 3 a 4, nós vemos doutrinas sendo desenvolvidas como doutrinas propriamente de Deus, e por causa disso, a doutrina da Trindade, a cristologia, a pessoa de Cristo, né? Nós vemos no século V o grande desenvolvimento daquilo que é extremamente fundamental para a nossa compreensão da fé, das consequências do pecado, da salvação, que foi o embate desenvolvido pelo Santo Agostinho e por Pelágio acerca da antropologia propriamente dito e da salvação, os efeitos da queda, os efeitos do pecado original no homem, as consequências do pecado original no homem. Daí vem a discussão sobre o livre-arbítrio, sobre a eleição, sobre a natureza do homem, né? Nos séculos 5 a 7 também nós vemos mais desenvolvimentos acerca da pessoa de Cristo. Então, são questões muito basilares. Esse período aqui não é identificado, por exemplo, por período das trevas, justamente por causa dessa produção, né, intelectual mesmo, naquele tempo. Então, esse tempo ele foi marcado pela tentativa de domesticação da igreja cristã. Esse período dos 6 primeiros séculos e de toda a era medieval, que vai até o século V, até nesses primeiros séculos, que iniciou ali pelo imperador Constantino no início do século IV, a partir de 301, quando é marcada ali a sua conversão. Então, a tentativa de domesticar a igreja e a fé cristã, e assim então foi sendo desenvolvido. No entanto, ao longo da Idade Média, onde alguns consideram que vai do século V até o século XV, nós observamos esses poderes sofrendo transição. O que é que acontece durante esse período? A igreja, a fé, ela é domesticada pelo Estado, a fé é estatizada, digamos assim, porque a igreja é estatizada, ela se torna então um braço do Estado, submissa ao Estado, recebe tributos do Estado também. Daí então veio uma gama maciça de pessoas querer ser sacerdotes, porque receberia benefícios do Estado. Então, ser sacerdote, ser ministro naquele tempo, já não era um atestado de fé, de convicção, porque receberia benefícios do próprio Estado, né? Então, a partir daí a igreja ela se tornou submissa ao Estado, mas durante esse período da Idade Média nós vemos essa transição de poderes.
chegando ao ponto da Igreja Católica Apostólica Romana ter mais poder do que o Estado, ter mais poder do que reis, ter mais poder do que os imperadores ali, né? E à medida que isso acontecia, cada vez mais a igreja foi se distanciando do evangelho, à medida que ia sendo acrescida doutrinas de homens. Aí veio vários tipos de doutrina: veneração a santos, adoração a Maria, a vela, o purgatório, a Eucaristia, vários tipos de doutrinas de homens. Vários tipos foram sendo acrescidos às Sagradas Escrituras. Para sustentar a igreja, o que foi que aconteceu? Para sustentar essas verdades, a própria igreja tornou canônicos escritos históricos. Então, se eles acresceram várias doutrinas à sua constituição religiosa, para que essas doutrinas não fossem subvertidas, o que a igreja tinha que fazer? Colocar esses escritos históricos no mesmo pé de igualdade da escritura sagrada, fazendo com que a voz do Papa fosse ex-cátedra, fosse voz de Deus. Daí então o que o Papa fala é como se Deus estivesse falando. E fazendo isso, eles conseguiram colocar poder e autoridade nos seus escritos, nos seus documentos históricos, portanto, nas suas doutrinas. Então não adianta você chegar para alguém que estuda realmente a religião católica e tentar acusá-los de acrescentar as Sagradas Escrituras. Eles vão dizer simplesmente que foram eles que juntaram as Sagradas Escrituras, portanto você deve a Bíblia a eles, e na mesma forma que eles identificaram os livros que formariam as Sagradas Escrituras, eles também foram orientados por Deus para formar documentos que têm o peso das Sagradas Escrituras. Pronto. É isso que ele vai dizer. Então não é uma acusação para eles. Você apenas está atestando um poder que eles receberam de Deus. Então, para um evangélico, você pode dizer assim: olha, isso não é bíblico, você não está tirando isso da Bíblia. Para o evangélico vai ser acusação. Para um católico não vai ser acusação, ele vai dizer, ok, mas pertence à tradição da igreja. Qual é o problema com isso? Se nós recebemos esse poder e autoridade. Então, os escritos sagrados deles são a escritura sagrada e a tradição da igreja. Tem o mesmo peso de autoridade. Então, os pressupostos são diferentes, por isso que o debate é outro. O nosso pressuposto é de que quem tem autoridade? Sola Escritura. Para eles, não. O outro pressuposto tem autoridade: sola Escritura mais a tradição. É a Escritura e a tradição. Né? Tira o sola aí. Escritura e a tradição. Então, não é uma acusação. Você apenas está atestando algo. Então, à medida que isso foi acontecendo, o evangelho ele foi sendo perdido e a igreja passou a usar essa religiosidade do homem. Nós temos uma religiosidade inata. Por quê? Porque quando Deus nos fez desejosos para Ele. Então nós somos seres religiosos. É por isso que tudo nós transformamos em ídolo. Emprego, família, filhos, bichinho de estimação, amizade, entretenimento, conforto. Por quê? Porque quando nós perdemos o alvo do Senhor, nós precisamos satisfazer esse anseio religioso e nós atribuímos em qualquer outra coisa. Então tudo nós tornamos ídolos se nós não tivermos o Senhor como o nosso Deus. Então a igreja usou esse senso religioso unido à ignorância e unido à credulidade. O que é uma pessoa crédula? É uma pessoa que acredita em tudo. Uma pessoa, por exemplo, que vê um vídeo de uma revelação, por exemplo, olha, aconteceu, foi revelado. Isso é uma pessoa crédula, é uma pessoa que acredita em tudo. E a ignorância, então, abre as portas para o sincretismo religioso, que é uma mistura de doutrinas religiosas vindo de vários locais, várias seitas. Esse é o sincretismo. Eu misturo o espiritismo com o catolicismo, com o bandismo, com o evangelicalismo e misturo tudo. Isso é um sincretismo, é a mistura de crenças, né? Ok. Esse período de aproximadamente 1000 anos, se nós considerarmos que foi do ano 500 ao 1500, e eu estou falando aqui de forma mais ampla, certo, irmão? Nós podíamos ir por muitos pormenores aqui, mas não é o meu objetivo, tá bom? Ele foi denominado pejorativamente. Então, Idade Média e Idade das Trevas é um termo pejorativo dado pelos humanistas. Os humanistas, especialmente aqueles que faziam parte da Renascência.
Os humanistas, eles foram aqueles que quiseram oferecer uma alternativa, especialmente por causa da educação oferecida pelo escolasticismo. Então, o que foi que os humanistas eles identificaram? Um período em que não houve produção intelectual, em que o intelecto humano não foi apreciado, não foi desenvolvido, e eles viram o resultado disso em todo o Ocidente. Daí eles chamaram esse período de período das trevas. É uma referência justamente a essa escuridão, a essa escassez. Seria então uma produção mediana, uma produção medíocre, né? Daí então o termo também das trevas, por causa da escassez de produção intelectual. Embora muitos historiadores afirmem, porque a partir do século X, ali por século XI em diante, nós vemos com o advento, por exemplo, do misticismo, e um pouco anterior, o misticismo ele veio à tona justamente por causa do Ocidente ser pego, especialmente a Europa, ele ser pego por causa da peste negra. Aí, por causa da peste negra, a fé ganhou mais notoriedade, e daí então nasceu o misticismo. E para nascer esse misticismo, nós vemos homens também sendo levantados como luzeiros. Por causa disso, alguns compreendem que somente do período do anos 500 ao ano 1000 pode realmente fazer referência, pode fazer jus a esse denominado Idade das Trevas, período de escuridão, de escassez, porque a partir disso, do século XI até diante, nós já vemos alguma produção, especialmente nessa área religiosa. O misticismo ele ganha lugar especialmente também por causa da ignorância, da falta de conhecimento teológico, bíblico, e os humanistas atestavam falta de conhecimento dos clássicos. Esse movimento humanista faz referência justamente a isso. Os humanistas eles se desenvolveram também com aquela que foi chamada renascença. A terminologia já faz referência justamente àquilo que eles buscaram restaurar, redescobrir, né? Essa renascença ela é marcada pela tentativa de mitigar, de diminuir essa escuridão intelectual e essa escuridão cultural. Foi um movimento de retorno à cultura clássica greco-romana, por isso é a volta às fontes. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque quando eles passaram a visitar as fontes, visitar os primeiros escritos, eles tiveram acesso ao grego, eles tiveram acesso ao latim, eles tiveram acesso aos manuscritos das Sagradas Escrituras, aos textos, aos escritos de historiadores da igreja primitiva, e eles puderam ver a veracidade da Escritura, a veracidade da fé. É muito importante aqui entender. Então, embora os humanistas exaltem o intelecto humano, o ser humano, e daí então a gente pode perceber, a gente poderia chegar à conclusão de que ele diminui Deus, porque Deus é uma criação da nossa credulidade, da nossa inferioridade. Daí então que nós vemos hoje pessoas muito intelectuais entender que fé é uma diminuição do ser humano, que quem tem fé é uma pessoa que não é intelectual, é uma pessoa que não é inteligente, uma pessoa que não é culta, porque acredita naquilo que não pode tocar, naquilo que não pode ver, naquilo que não pode provar, naquilo que não pode experimentar. Daí então a fé ela tem essa característica de ser uma diminuição do ser humano, do intelecto humano, da razão, porque não pode ser atestado. Então essas mesmas características podem ser observadas. Agora o que acontece? Tudo está debaixo do soberano poder de Deus. E isso cooperou para o movimento que a gente vai ver na Reforma Protestante. Então, esse retorno, esse renascimento, essa visitação às fontes, ao clássico, tinha a ideia de redescobrir ou trazer à tona novamente, por exemplo, a língua, que foi muito importante, a literatura, as artes, buscando a beleza da vida, né? Dentre esses eruditos, existiam muitos cristãos fazendo o mesmo movimento de retorno aos clássicos. E aí cristãos aqui eu já coloco nessa categoria de pessoas realmente dedicadas à fé. Muitos deles moravam em mosteiros, né? Eram monges assim,
que se dedicavam mesmo à vida religiosa e à produção intelectual, e é interessante porque muito da história antiga foi guardada por mosteiros, né? Então, esse retorno aos clássicos, muitos cristãos se envolveram nisso, eles passaram então, por exemplo, a criticar a religiosidade, a vida da fé em comunidade passou a ser criticada. Eles observaram de forma mais crítica as Sagradas Escrituras e como ela era interpretada e aplicável, porque agora eles tinham acesso às fontes, e dentre esses, um dos mais conhecidos e mais proeminentes dessa época é Erasmo de Roterdã, que foi um dos mais renomados estudiosos cristãos desse tempo, e esse foi o responsável por produzir, por exemplo, a edição do Novo Testamento em grego. Até então eles existiam essa produção, por exemplo, em latim, né? Esse texto foi um dos principais textos usados pela Reforma Protestante, né? Por isso a importância desse humanismo, dessa renascença para a Reforma Protestante. Contudo, nesse período denominado de Idade das Trevas, são os mostreiros, como eu falei, que se configuram como os pequenos guardiões de foco de luz, preservando a cultura clássica e o desenvolvimento intelectual. Então, quando o mundo estava em trevas ali, não com acesso a essa produção, embora não houvesse uma produção demasiada intelectual, cultural, linguística ali na sociedade como um todo, no mundo como um todo, os mosteiros estavam estudando essas fontes. Os mosteiros estavam debruçados nesses escritos, né? Okay. Dentre esses pequenos focos de luz, alguns nomes são bem destacados, são bem conhecidos, e eles são denominados, então, de pré-reformadores. Por exemplo, nós temos pessoas que solidificaram uma mentalidade de contestação do Papa e contestação da hegemonia católica apostólica romana. Esses são chamados de pré-reformadores. Então, Lutero, Calvino, Teodoro de Beza, John Knox e todos os outros, eles não nasceram no vácuo. Existia algo sendo edificado, existiam convicções sendo espalhadas, uma mentalidade mostrando que o poder de então poderia ser questionado, aquele poder, aquela hegemonia, ela poderia ser combatida porque estava contrária àquilo que eles estavam descobrindo ali, né? Dentre esses nós vemos John Wycliffe e John Hus, que vem no século IV, e o outro beirando o século XIV e o outro beirando o século XV, né? Mas é no século XVI que a Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, essa sigla aí, ela está no auge da sua corrupção. A ignorância do povo em trevas era o combustível para os abusos da igreja. O povo, então, era apenas massa de manobra para a construção do império, para a manutenção da hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas não tinham acesso, embora John Wycliffe tivesse então traduzido, ou então liderado a tradução de toda a Bíblia para a língua vernacular, para a língua inglês, já que ele era um inglês ali. Mas as pessoas também não sabiam ler. Como elas iam ler, mesmo tendo acesso à Bíblia em inglês, né? Então, no século XVI, aí nós vemos o auge da corrupção da igreja e nessa ostentação de poder, especialmente acerca das Sagradas Escrituras, porque não era acessível. Então, unida à doutrina do purgatório, gerava um maior lucro, né? Então, o marco final para esse período de escuridão na seara cristã é justamente no ano de 1517, quando um monge agostiniano, né, que é um monge agostiniano, que vem de uma classe de mosteiro, de monastério, que é solidificada pelas doutrinas desenvolvidas por Agostinho no século IV, no século V ali, um monge agostiniano, então desconhecido, chamado Martinho Lutero, depois de experimentar a conversão, lendo e especialmente ensinando os Salmos e o livro de Romanos, ele então compilou 95 acusações contra as doutrinas da Igreja Católica, teses
que ele expôs contra a Igreja Católica Romana, que precisavam ser respondidas. Então ele chamou ao debate a própria Igreja Católica Romana e a fixou ali no Castelo de Wittenberg, apontando esses problemas, desafiando os romanistas, especialmente contra as indulgências, o que eram indulgências? Era a compra da salvação, era a porta de retirada do purgatório, por exemplo, daqueles entes que morreram e não obtiveram a purificação necessária para conseguirem com as suas obras e salvação. Se os irmãos observarem, a doutrina católica ela foi solidificada por influência de Pelágio, dos ensinos de Pelágio, do pelagianismo. Aquilo que ela desenvolveu foi conhecido como semi-pelagianismo. Então, a própria igreja, no século VI, ela condenou o pelagianismo como heresia. Mas o que aconteceu? Ela desenvolveu um meio termo entre o radicalismo agostiniano e o radicalismo pelagiano. Daí formou-se a igreja semi-pelagiana. E o semi-pelagianismo, ou como consequência do pelagianismo, é justamente a mitigação, a diminuição dos efeitos do pecado original no homem e como ele pode ter acesso à salvação. Então, somado a isso, que era pregado constantemente naquele tempo, com o purgatório, o que foi que aconteceu? É possível conseguir purificação e, portanto, salvação. E se a igreja tem o poder de dar acesso aos portais da eternidade, ela pode abrir, ela pode fechar, porque, afinal de contas, as chaves foi dado a Pedro, e Pedro é o primeiro papa, e o primeiro papa, então, é da igreja católica, nós temos o poder de dar acesso à salvação ou à perdição. Então, nós podemos tirar o seu ente querido do purgatório, do local de purificação, para ele alcançar um estado de perfeição ao ponto de ir para os céus, para o encontro, para o seio de Abraão. Essa era a doutrina, essa era a máxima, isso era o que era ensinado. Se isso era o que era ensinado, se essa era a doutrina, as pessoas são escravas à sua religiosidade, à sua convicção de fé, então eram munidos por isso. Então o que Agostinho fez, daí então você pode entender o hino Castelo Forte, é entender que existia um poder maior que a Igreja Católica. Não existia, irmãos. Reis se curvavam ao Papa. Não existia. Poder na Terra, especialmente no Ocidente, obviamente, por causa da ruptura do século XII, não existia poder maior do que o Papa, do que a Igreja Católica. Então, um monge desconhecido, munido pelo poder e autoridade das Sagradas Escrituras, com o Espírito Santo de Deus, combateu esse poder. E aí ele enfrentou. Então, Martinho Lutero ele defendeu que tudo o que diz respeito à salvação era de competência única das Sagradas Escrituras. É a Sagrada Escritura e somente ela que pode nos ensinar a respeito da salvação. Essa atesta a Sagrada Escritura que a justificação só é possível unicamente por meio da fé, como um favor, sem merecimento, como graça unicamente de Deus, através unicamente da obra medianeira, como o único mediador, sendo ele o Senhor Jesus Cristo. Não santos, não papa, o Senhor Jesus Cristo, pois tudo Deus fez unicamente para a sua glória. Então, observa que essas foram as ênfases do grito de proclamação de corrupção da Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso, então, os pilares da Reforma Protestante estavam sendo fincados. Posteriormente, esses pilares eles foram formados, organizados como esses que nós vemos, os 5 solas da Reforma e os 5 pontos do Calvinismo, ou então conhecido também como as doutrinas da graça. Então, feito então essa contextualização para vocês, eu vou dar uma introdução um pouquinho sobre a importância de estudar esses pilares e um pouquinho só apenas de cada um desses pilares para nós possamos desenvolver nas demais aulas, tá bom? Então, por que esse tema é importante? Lembre o que já afirmei aqui, né? A Reforma Protestante é um movimento inestimável para a história da Igreja.
a história da igreja evangélica de uma forma geral. Ainda que, e esse é o meu ponto aqui de ênfase, certo, irmãos? Ainda que, infelizmente, ela seja profundamente negligenciada. Todo evangélico deveria conhecer a Reforma Protestante, porque é filho dela. Todo. Infelizmente é negligenciado. Mas não somente isso, ela marca um movimento singular na história do Ocidente. Por mais que tal negligência da atual igreja seja aberta e intencional, observando muitas vezes o calvinismo como uma agressão à fé, observando, por exemplo, a doutrina da eleição como uma doutrina de demônios, né? Por mais que essa rejeição seja aberta e intencional, os reformadores são inquestionavelmente seus antepassados teológicos. Isso é inquestionável, irmãos. Toda igreja evangélica, de alguma forma, é consequência da Reforma Protestante. Isso é inquestionável. Foram eles que lutaram um bom combate da fé para que a igreja gozasse hoje, por exemplo, da saída debaixo do poder do Estado. Foram os protestantes que fizeram isso. A igreja não é submissa ao Estado, a igreja não está debaixo do poder do Estado. O Estado também não está debaixo do poder da igreja, são esferas diferentes. Então, quando a igreja goza de autonomia, por exemplo, no Brasil hoje, quando a igreja goza de autonomia, nós devemos isso aos reformadores. Nós devemos isso à Reforma Protestante. E para que gozasse do verdadeiro evangelho, da onde vem a justificação, quem tem o poder para justificar, como nós conseguimos ser justificados, né? Somente em Cristo Jesus. Portanto, no sentido geral, todos os evangélicos são filhos da reforma. Por isso, naturalmente, o mínimo requerido de todo o evangélico seria conhecer aquilo do qual somos devedores. O mínimo, simplesmente porque isso diz respeito à nossa honestidade teológica. Olha, seguinte, existiram muitos gigantes da Reforma Protestante. Meus irmãos, pessoas escreviam à mão calhamaços de 800 páginas. Pega os livros, quando os livros dos puritanos são traduzidos, hoje, são resumos. A morte da morte na morte de Cristo. Tem mais de 800 páginas. Na nossa edição tem 100 e pouco, 200. Resumo. E é porque nós temos impressão automatizada. Eles eram à mão. Eles escreviam à mão. Hoje nós temos computadores. Eles escreviam à mão. Claro que depois da prensa isso melhorou muito, né? Mas a escrita é à mão. Não é digitando, não. É à mão. Não é? Eu acho que é 800 ou é 500, eu não estou lembrado. Ok. Por isso, naturalmente, o mínimo requerido de todo evangélico, por honestidade teológica, era conhecer aquilo do qual ele é filho, né? Ou seja, se essas foram as bases e instrumentos para desmantelar a hegemonia corrupta da Igreja Apostólica Romana, para desfrutarmos o que experimentamos hoje, sua veracidade, solidez, fidelidade e poder deveriam, no mínimo, ser avaliados com honestidade por todos os evangélicos. Então, vamos lá. Calvino é estudado muito além das fronteiras da seara cristã. Muito além. O calvinismo é estudado muito além. John Owen é considerado um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. Ele é muito estudado, muito além das fronteiras evangélicas. Então, se nós, com toda ignorância, chegamos simplesmente para esses homens dizendo assim, não concordo. Seguinte, eu não concordo. Por que nós fazemos isso? Por ignorância. Não é porque nós somos mais intelectuais que ele. Não é porque nós somos mais eruditos. Mas é por ignorância. Agora, se nós realmente nos debruçarmos, se nós realmente estudarmos, e muitos fazem isso, e dissermos assim, é o seguinte, eu não concordo não. Aí ok. Mas nós fizemos estudando. Nós fizemos considerando. Nós fizemos realmente analisando e provando. Olha, eu não concordo porque eu acho que isso aqui não é bíblico. Lembra que foram essas estacas que tiraram
a igreja do Senhor, o remanescente do Senhor, de debaixo das garras da igreja apostólica romana. Não ser bíblico é uma arrogante acusação. Porque esse retorno foi justamente para tirar da prisão a Sagrada Escritura. Então é muito simplista dizer assim, a eleição não é bíblica. Não é bíblica não. A eleição não é bíblica. A predestinação não é bíblica. É o seguinte, esse negócio de soberania de Deus subvertendo a vontade do homem, portanto o livre-arbítrio, não é bíblico. É muito ousado e muito temerário dizer isso. Dizer isso significaria dizer, por exemplo, que os reformadores foram hereges. Porque aquilo que não é bíblico é o quê? Heresia. Não é? O grande problema é que nós não fazemos esses raciocínios. Nós vamos muito velozes para fazer acusações, especialmente acusações que nos coloquem como intelectuais. Então entenda aqui, né? A honestidade cristã. No entanto, o que observamos hoje é justamente o oposto. A voz da ignorância bate o martelo, ajuizando condenação sobre o que não conhece. Como algo que teve o poder de mudar o Ocidente pode ser facilmente desprezado por cristãos que foram seu alvo primário. Como? O Ocidente é outro depois da Reforma Protestante, irmãos. Vocês estudam isso na escola. É outro depois da Reforma Protestante. Mas vamos lá, vamos continuar. Esse movimento é estudado muito além das fronteiras do cristianismo, como eu falei, por exemplo, no ensino médio, nas universidades. Esse movimento de Martinho Lutero e João Calvino, calvinismo, está na boca dos professores da universidade. Por exemplo, é considerado não somente no âmbito religioso, mas também no âmbito filosófico, político, ético, antropológico, econômico, até mesmo em arte e arquitetura nós vemos a influência desse movimento calvinista. Por que nós, seus principais herdeiros, descendentes, o ignoraríamos? Por que nós não o consideraríamos? Se até mesmo aqueles que não são cristãos e os que militam contra a fé cristã não o ignoram. Então, quais são esses pilares, irmãos? Pilares é uma metáfora usada para ilustrar o escopo da teologia reformada. Ou seja, se refere ao conteúdo da teologia no combate à corrupção da Igreja Católica Apostólica Romana, que pode ser esboçado, pode ser organizado em tópicos, em slogans, em pontos. Então, quando nós vemos esses pilares, por exemplo, como os 5 pontos da Reforma, os 5 pontos do Calvinismo, nós vemos uma organização de um compêndio teológico. Nós vemos uma organização de todo um calhamaço de doutrinas que foram ensinadas ali. Ou seja, isso não quer dizer que tais pilares não foram pensados originalmente na forma de esboço, como nós observamos hoje. Por exemplo, eles não foi a semelhança do que aconteceu como um trabalho acadêmico, onde nós fazemos primeiro o projeto, o esboço, e depois vamos preenchendo aquele esboço para formar o nosso trabalho. Não é assim que acontece. Essa sistematização, essa organização, ela veio posteriormente a esse movimento, tanto aos 5 solas da Reforma, como aos 5 pontos do Calvinismo. Veio posteriormente a isso. Sua teologia, sim, estava ali, mas essa organização, ela só veio posteriormente e não foi feita por exemplo, pelos seus proponentes. Foi feita por outros. Por que foi feita por outros? Porque a teologia já estava fechada. Esse período passou, a teologia estava solidificada, vieram outros que estudaram essa teologia e organizaram e sintetizaram como esses pontos que nós conhecemos. Por exemplo, os 5 solas da Reforma, muito provavelmente, ele só recebeu essa organização no século XX, muito tempo depois da Reforma Protestante. Já os 5 pontos do Calvinismo, não. Veio ali justamente por causa da necessidade de responder aquilo que foi considerado heresia, que era o arminianismo, ali no século XVII, na Holanda, né? Então, a teologia da Reforma, existe uma pequena diferenciação da teologia dos reformadores e teologia da Reforma, né? Então,
Aqui a minha referência é especificamente a teologia da reforma, é a teologia que ecoou na reforma protestante. Por quê? Porque cada sistematizador, cada reformado, ele tinha as suas particularidades teológicas. Daí, então, tem livros que estudam a teologia dos reformadores e tem livros que estudam a teologia da reforma. Então, meu ponto aqui é a teologia da reforma, porque ela se tornou unânime quando alcançou, então, esse campo maior. Embora eles tivessem as suas particularidades a respeito, por exemplo, da constituição do homem, a respeito da ceia do Senhor, como o próprio Martinho Lutero tinha um entendimento muito específico a respeito da ceia do Senhor, um pouco próximo daquilo que nós vemos na Igreja Católica, embora, por exemplo, Lutero, Zwinglio tivesse uma percepção muito próxima sobre batismo e batismo de crianças, por exemplo, muito próximo da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eles juntaram os seus gritos a favor da reforma protestante, ele se unia a uma mesma voz teológica. Por isso que a doutrina da reforma ela é muito específica e unânime aí, mas a doutrina dos reformadores não, tem as suas particularidades. Meu ponto aqui de estudar os pilares é mostrar essa doutrina da reforma. Então, a teologia da reforma. Então, a teologia da reforma, por isso que eu escrevi errado aqui. No primeiro momento eu estava falando sobre teologia dos reformadores, e aí eu lembrei que existe essa diferenciação, e meu ponto aqui é trazer à mente a teologia da reforma. Então, a teologia da reforma, por sua vez, ela não surge no vácuo. Muitos reformadores beberam profundamente, por exemplo, na teologia desenvolvida pelos pais da igreja. Não foi por acaso que eles se aperceberam que durante 1500 anos a igreja andou completamente em trevas, a verdadeira fé cristã foi completamente escondida. Durante tudo isso o evangelho foi aprisionado e somente a igreja no tempo dos apóstolos desfrutava do verdadeiro evangelho. Eles beberam demasiadamente na teologia dos pais da igreja, do século I ao século V, ou então alguns consideram que os pais da igreja vai até o século VIII aí. Dentre eles, por exemplo, um dos maiores influenciadores para os reformadores foi Agostinho de Hipona. Ele exerceu essa influência especial, foi justamente ele que combateu os ensinos, por exemplo, de Pelágio a respeito da constituição do homem, dos efeitos do pecado original do homem, desenvolveu sobre a Trindade também, aí no século IV, no século V, especialmente suas considerações, por exemplo, sobre a graça soberana de Deus na salvação do homem. Isso é desenvolvido em maior demasia nas confissões que ele escreve, as confissões de Agostinho. Portanto, a máxima absurdamente reluzente nessa teologia é a de que tudo está debaixo do poder de Deus. Foi assim que Agostinho desenvolveu a sua teologia no combate ao pelagianismo, dizendo que o homem só é salvo por causa da vontade de Deus. O homem não consegue obter a salvação. O homem não consegue conquistar a salvação. O homem não é bom. É graça de Deus em salvá-lo. A graça. Por isso que esse tema ficou reluzente. Daí então nós já vemos por que então foi chamada de doutrinas das graças, por causa do desenvolvimento, por causa da herança de Agostinho. Então, tudo está debaixo do poder de Deus, em Cristo Jesus. Nós vemos isso sendo desenvolvido em alguns textos bíblicos, né? Não na Igreja Católica Apostólica Romana, não no papado, não nas indulgências, não em Maria, não qualquer um santo, somente por graça de Deus. Foi por isso que um teólogo e estadista reformador holandês chamado Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não existe 1 centímetro sequer nesse universo que não pertença a Jesus Cristo. Tudo está debaixo do seu poder. Outros desenvolvem assim: não existe 1 centímetro, uma porção de terra sequer em todo o universo que Jesus não possa colocar a mão e dizer, é meu. Não existe. Tudo depende do Senhor. Então, da mesma forma, posteriormente, esses pilares eles também passaram a ser chamados de calvinismo. Calvinismo, então, ele se tornou sinônimo de reforma. Teologia reformada se tornou sinônimo de calvinismo. Por quê? Justamente porque ele sintetiza
o escopo da teologia reformada. Por isso, esses termos eles passaram a ser sinônimos, embora calvinismo e teologia reformada sejam bem mais amplos do que isso. Por exemplo, quando alguém limita o calvinismo à doutrina da eleição, está cometendo um erro absurdamente grave e está expondo a sua absurda ignorância. Agostinho escreveu muito antes de falar sobre a eleição. Agostinho escreveu sobre vários outros temas, além de teologia, além de doutrina cristã. E somente no livro 3 dele, das suas Institutas, nas edições posteriores, muito além da primeira, ele então fala sobre doutrina da eleição. E não por isso que fica uma pulga atrás da orelha quando alguém fala contra a doutrina da eleição. Por quê? Porque, primeiro, ele quer ser senhor do seu destino. Ele quer saber que ele conquista a salvação. Ele quer saber que ele é dono do seu destino. Ele quer saber que ele pode tomar a decisão. Ele quer saber que ele está dizendo que tem que ter certeza que depende dele. E outra pulga que fica atrás da minha orelha é a ignorância. Não conhece. Não conhece. Pode perceber. É isso que acontece. Não conhece. Porque quando você... Não dá para colocar no mesmo patamar a soberania de Deus e o livre-arbítrio sem qualquer influência da queda original. Não dá. Não dá. Ou Deus é soberano em tudo, ou não sendo soberano em alguma coisa, ele não pode ser soberano. Ok. Ele, diz Joel Bick, ele, João Calvino, tinha a intenção de trazer todas as esferas da existência sob o senhorio, debaixo do senhorio de Cristo, para que toda a vida pudesse ser vivida para a glória de Deus. Então, João Calvino, ele é o sistematizador da reforma, né? Nós vamos ver mais na frente, quando falarmos sobre os cinco pontos do calvinismo. Vamos lá. Então, uma breve introdução sobre os 5 solas da reforma. Nós já vimos a contextualização geral, nós já vimos uma introdução geral da teologia e agora vamos ver uma introdução muito breve dos 5 solas da reforma. Aqui, essa flor é a flor conhecida como flor de Lutero, foi ele mesmo que desenhou, e aí ele desenhou, existe uma explicação para todas essas partes da flor, e especialmente as cores que estão nela, aí ela não está colorida, mas existe cores nela, a rosa, branco, o coração vermelho, a cruz preta, existem cores nela, você pode buscar na internet, flor de Lutero, e aí tem as explicações, e nessas explicações você vai ver muitos desses solas. Vamos ver os solas nessa explicação aí, certo? Flor de Lutero. Então, é o símbolo da reforma protestante, né? Os 5 solas, eles sintetizam, como eu disse, os gritos de guerra contra os abusos e corrupções da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não são somente slogans, não são somente tópicos, mas são gritos de combate. Não o Papa, somente a Escritura. Não obra, somente a fé. Não mérito, somente a graça. Entendeu? Não santos, apenas Cristo. Não para a igreja, mas glória somente ao Senhor. Então são gritos de guerra da reforma protestante contra a hegemonia da corrupção da Igreja Católica. São chamados de slogans, por exemplo, você vai ver pessoas falando dos slogans da reforma, ou os lemas da reforma protestante. Então, conforme vimos, eles organizam, eles sumarizam toda a teologia desenvolvida naquele período, né? Só a Escritura, somente a Escritura, foi desenvolvido em terminologia em latim, somente a Escritura. A ordem, irmãos, aqui vai variar. Você vai pegar imagens na internet com ordens diferentes dessa. As ordens aqui não oferecem importância. Alguns colocam bases aqui sobre as quais os outros solas são sustentados, mas o ponto é que essa sistematização ela veio posteriormente. Não foi pensado organizado desse jeito, embora a teologia estivesse lá, né? Mas o ponto aqui é justamente o destaque da autoridade final e os meios únicos aqui. Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Então, seria o seguinte, né? Salvação somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo, para a glória de Deus, somente sendo sustentados, baseados no sola Escritura. Então, alguns autores colocam isso.
foi redescobrindo as Sagradas Escrituras que vieram ao entendimento dos demais solas. Então seria como se aqueles 4 solas estivessem sustentados com a base da sola Escritura. Foi justamente por causa da libertação das Sagradas Escrituras que o entendimento dos outros solas foram revelados. Né? Então parece plausível, né, esse entendimento. Né? O grande ponto de ruptura aqui não é, por exemplo, Escritura, Cristo, graça, fé e Deus, glória. O ponto não é esse. O problema aqui é o sola. Esse é o termo latim, unicamente, somente, nenhum mais, nenhum outro. Esse é o grande problema. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana vai dizer assim, é claro, a Escritura, também. É claro a fé, também. É claro a graça, também. O ponto aqui é o sola. O sola é o grande problema. O que o sola qualifica aqui não é o problema, a graça, a fé, mas sim a própria limitação, a exclusividade daquilo que ele aponta. Por isso que é um distintivo protestante. Existe uma exclusividade, o seu caráter único aqui. É por isso que é tão gritante você tentar equacionar a sua vontade, a sua soberania, a sua liberdade a parte disso. Porque não seria mais o somente. Se você pode responder ativamente para a salvação, independente de algo que acontece anteriormente em você, não foi Deus, foi você. Foi você. Foi você. Não foi Deus. Sem influência do Espírito Santo, sem a regeneração, você simplesmente responde. Então não foi a fé. Não foi. Foi porque você é um pouquinho mais inteligente do que outros e entendeu o Evangelho enquanto outros não entendem. Foi você. Quando você entende que tudo na salvação depende de Deus, não é você. É graça. E se não é você, você não é mais inteligente porque você entendeu o Evangelho e outros não. É graça. É graça. Eu estava vendo a história de um professor, foi meu professor no seminário, ele conta que numa banca, né, de exame de um daqueles que estavam sendo formados, o seminário calvinista, né, e aquele que estava sendo apreciado ali para a defesa, então tem a defesa da monografia e tem o exame doutrinário. E ele estava fazendo o exame doutrinário. E ele começou defendendo essa ideia contrária à eleição, à predestinação, o livre-arbítrio e tal. E o livre-arbítrio, lembra no livre-arbítrio, eu já mostrei para os irmãos, sobre as premissas agostinianas. Todos nós temos o livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio é maculado pelos efeitos da queda. Então nós não podemos escolher o que é bom. Invariavelmente nós escolhemos o que é mal. Por que nós escolhemos o que é mal? Porque a queda nos atingiu. Então você tem um livre-arbítrio? Tenho. Quem é que não tem livre-arbítrio? Claro que tem. Só que eu não escolho o que é bom. Porque o meu arbítrio, ele foi maculado pela queda. Por isso que foi desenvolvido um conceito teológico para chamar o livre-arbítrio de uma forma coerente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for ler os escritos dos reformadores, de muitos puritanos, você vai encontrar o termo livre-arbítrio. Só que você vai encontrar o termo livre-arbítrio, por exemplo, com um significado diferente do que nós vemos hoje. Por exemplo, quando você estuda sobre o livre-arbítrio em Agostinho, Agostinho escreveu um livro, editora Paulus, editora católica, sobre o livre-arbítrio. Só que o significado não é o que nós temos hoje. O conceito do livre-arbítrio é justamente esse. Nós temos, mas ele foi maculado pela queda. Ele foi maculado de tal forma que nós não escolhemos o que é bom. Nós escolhemos, mas somos conduzidos pela nossa natureza, que é má. Então, a nossa natureza é agente, o nosso arbítrio é agente da natureza que é caída. Daí desenvolveu-se o termo livre agência. Nós somos agentes da nossa natureza. A nossa natureza não é caída, então nós fazemos, as nossas decisões, elas seguem a nossa natureza, que é maculada pelo pecado. Certo?
Ok, onde é que eu estava mesmo? Sim, no seminário. E aí ele defendia lá essa percepção, começou o seminário, terminou o seminário, um seminário calvinista, defendendo a percepção do livre-arbítrio como completamente livre, né? Completamente, não sujeita à natureza pecaminosa, não sujeita. Então, completamente livre. Eu posso escolher o que é bom, eu posso aceitar Jesus, eu não preciso de regeneração anterior para aceitar Jesus, eu posso aceitar Jesus e pronto. Aí, num altas horas lá do exame doutrinário, um dos professores, foi meu professor, ele perguntou assim, ok, então tudo bem, vamos lá. Digamos que você está pregando o evangelho para uma multidão. Olha as consequências desse pensamento. Digamos que você está pregando o evangelho da multidão. Então, você acredita que o homem responde livremente à mensagem do evangelho. Livremente ele responde, sem qualquer ação de Deus prévia, livremente ele responde. É, isso mesmo. Ok, está o seu pai e o meu pai. Ele pegou no emocional, né? Está o seu pai e o meu pai lá no público. O seu pai aceita o evangelho e o meu não. Quer dizer que o seu pai foi inteligente porque entendeu e o meu foi burro que não entendeu? Ele disse, foi. Essa é a consequência, irmãos. É isso mesmo. Olha, é mais pragmático aceitar o evangelho e morrer com essa possibilidade de salvação. Então, eu vou ser inteligente e aceitar. Enquanto o outro não atinge esse grau de inteligência. Os irmãos entenderam? A consequência é essa. É essa mesmo a consequência. E aí o cara, ele recebeu nota 8, obviamente. Não recebeu 10, porque botou o pai do cara no inferno, né? Ok, então vamos lá. O que a Sola Escritura ensina? A autoridade final e suficiente para a vida pessoal e para a igreja é da Sagrada Escritura. É da Sagrada Escritura. Nós não precisamos de acréscimo de tradição, nós não precisamos de voz de papa, nós não precisamos de nenhum outro. A autoridade final e suficiente é das Sagradas Escrituras. Solos Christus, somente a Cristo. O único Salvador e mediador é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro. Santos não fazem mediação. Maria não faz mediação. O único mediador para a justificação e que justifica é Cristo Jesus. São os gritos da reforma aqui, né? As teses, 95 teses lá de Lutero estão baseadas nesse conceito teológico, certo? Sola gratia, somente a graça, a salvação é um favor de Deus, apesar de nós, independente das nossas obras, pois não temos mérito para alcançar. É favor de Deus, é graça de Deus, é porque Ele quer. Sola fide, somente a fé. A justificação não vem por intermédio de purificação em purgatório. A justificação não vem por intermédio da compra de indulgências. A justificação não vem por obras que nós vemos, que nós realizamos. A justificação vem unicamente pela fé, não obras. Salvação, soli Deo glória, somente a Deus glória. A salvação e toda a existência. Tudo que existe foi feito para a glória de Deus. Foi feito para revelar a grandeza, a majestade e a glória de Deus. 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça. Esse brasão aqui não necessariamente ele é proprietário, né, da doutrina calvinista, embora a tulipa seja, né? Os irmãos vão ver na nossa logo aqui, existe uma tulipa que também simboliza chamas de fogo que sai da Bíblia Sagrada, da paixão pelo Espírito Santo de Deus ali. Então, a tulipa sim simboliza isso. Aí os irmãos vão entender um pouquinho por quê, né? Os 5 pontos do calvinismo também é configurado como uma síntese, a semelhança daquilo que aconteceu no Solas, mas agora o desenvolvimento teológico de um único reformador francês, um reformador de segunda geração, não é de segunda classe, certo, irmãos? Segunda geração é porque veio numa geração posterior aos primeiros reformadores. Zwingli, Lutero, ele veio numa posterior, então é de segunda geração. João Calvino, conhecido como o sistematizador da reforma. Então, observe como isso é importante. Ó, é muito importante a reforma protestante. Ó. Nos primeiros anos da igreja primitiva, uns 5, 6, até 8 colocam, né? Mas eu acho que, não sei se vai tanto, né? Mas 5, 6 primeiros séculos da igreja, nós vemos o desenvolvimento daquilo que foi dado a eles. Então, nós vemos, por exemplo,
a formulação do cânon do Novo Testamento, a identificação dos livros que foram separados por Deus para serem agrupados, contendo o mesmo discurso, o mesmo enredo, o mesmo ensino, unido à antiga aliança para formar o Novo Testamento. Daí, então, o desenvolvimento, com o passar do tempo, de doutrinas basilares da fé cristã. Essa escritura foi presa e agora ela é solta na reforma. O que é que acontece? O desenvolvimento de doutrinas fundamentais para a igreja. Então aí você vai entender como esse reformador de segunda geração, Calvino e os demais, eles tiveram bagagem para poder agora sistematizar, organizar e desenvolver com mais solidez as doutrinas que foram desempenhadas e estabelecidas pelos primeiros reformadores. Então, aquilo que o próprio Agostinho deixou lá no século V, aquilo que o próprio Lutero, Zwinglio e outros colocaram ali no combate à Igreja Católica, agora estava diante dele para ele, então, desenvolver, sistematizar e organizar. Por isso que ele é conhecido como sistematizador da reforma, ou seja, Calvino ele já pisa sobre o pavimento existente. Mas o que é que ele faz em alguns pontos? Ele desenvolve essa doutrina, em outros pontos ele reformula doutrinas que não estavam bem conceituadas. Por exemplo, a própria percepção da ceia do Senhor é desenvolvida por ele, não é equiparada nem a Zwinglio, nem a Martinho Lutero, mas é observada essas duas, mas é desenvolvida, dando esse caráter espiritual, né? E mais outras aí. Então, a tal síntese, por sua vez, não foi realizada por Calvino, assim como os 5 solas não foram pelos reformadores, mas por aqueles que seguiam sua teologia, o seu ensino no combate às influências da teologia de Jacob e Arminius. Então, o que foi que Armínio fez? Arminius era um calvinista, né? Ele era um calvinista, ele não teve contato pessoalmente com João Calvino, para a pessoa de João Calvino. O João Calvino aí faleceu em 1564 e Armínio nasceu em 1560, né? Então ele não teve contato pessoal, mas teve contato com a sua teologia e, portanto, como um professor de universidade que nasceu do berço reformado, ele era calvinista, mas estudando aí, pregando, por exemplo, aí alguns textos de Romanos, ele então ficou encucado com esses aspectos a respeito da eleição. E aí ele ficou confuso quanto a isso. O que acontece? Essa doutrina, a sua influência chegou na Holanda e ela foi combatida por aquilo que ficou conhecido como os cânones de Dort, em 1618, 1619. O interessante é que, ao ser repudiada essa doutrina, ela foi considerada heresia naquele tempo lá, certo? Por quê? Porque percebia no arminianismo as influências da heresia pelagiana, o homem pode, que foi condenada no século VI. Então, por isso que essa doutrina ela foi considerada uma heresia ali. Feito esse que também tornou o calvinismo ser conhecido como as doutrinas da graça. Por quê? Porque remontava aos ensinos de Agostinho, que exaltava a soberana graça de Deus acima de todas as coisas. Daí então, calvinismo e doutrinas da graça são sinônimos. E aí, tulip, aí é a palavra em inglês para tulipa, daí então a flor, que é um acróstico, não é? Em que cada letra dessa palavra significa alguma coisa. Daí então tulipa representa o calvinismo, né? Então, nós vemos o termo, obviamente, cunhado em inglês, e aí nós vemos ele sendo descrito: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, vamos ver cada uma delas aqui, né? Depravação total diz respeito a quê? Todo o homem e suas ações foram afetados pelos efeitos do pecado original. Não existe nenhuma parte do homem ou qualquer coisa que ele faça que não seja manchado pelo pecado. É por isso que até tentando fazer o bem, ele faz o que é mal. Tudo que o homem faz é afetado pelo pecado. Eleição incondicional. A eleição de Deus não é meritória. A eleição depende unicamente de Deus. É Deus que escolhe
por sua própria vontade, pelos seus próprios critérios. Ele não previu ações que nós tomaríamos. Não é fruto da graça preveniente, por exemplo. Não é fruto de uma presciência de Deus. Deus não previu um futuro em que nós creríamos e então nos elegeu porque viu no futuro que nós iríamos responder positivamente à mensagem do Evangelho. Então, quando os remonstrantes, que foram os seguidores de Jacobos Armínios, eles colocaram esses pontos para combater o calvinismo, então, da mesma forma que existiam os pontos do arminianismo, os seguidores de Calvino, os estudantes de Calvino, responderam aos pontos da defesa da teologia de Armínio e formaram os seus próprios pontos. Então, nós vemos aqui. Expiação limitada ou expiação definida. Por quê? Porque a aplicação da morte redentiva ou expiatória de Cristo dos nossos pecados atinge ou tem como alvos unicamente os eleitos de Deus. Então, o seu número é definido unicamente aos eleitos de Deus. Eu não vou desenvolver mais isso, porque quando os irmãos estiverem estudando aí, os irmãos terão acesso a essas informações, tá bom? Graça irresistível. A graça de Deus ao chamar o homem, por exemplo, por que que o Evangelho recebe uma resposta positiva de alguns e de outros não? Porque Deus age em alguns e outros não. Porque se a graça chega no homem para a sua conversão, ela não pode ser resistida. Olha o peso daqueles que são arminianos. Eles dizem assim, pode sim. A graça de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a graça de Deus ela pode ser resistida. Eu simplesmente digo assim, não quero. Não quero sua graça. Simplesmente eu digo isso. Eu não sei para você, mas isso para mim soa uma agressividade absurda, né? Perseverança do santo diz respeito ao fato de que Deus preservará os seus, aquele que elegeu, aquele que ele expiou, aquele que ele agiu graciosamente de forma irresistível, Deus preservará os seus até a consumação da obra da redenção. Ok, irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom, Robert? Pastor, tem algum relato de como é que foi assim, depois que Lutero criou a reforma em relação à criação de igrejas mesmo, protestantes? Porque assim, a gente não consegue imaginar o tempo correr, né? A gente acha que ele foi lá, fez as teses e já apareceu já umas 20 igrejas evangélicas já com as católicas, né? Como é que foi essa relação de Lutero, né? Depois que ele fez isso, ainda dentro da igreja católica e o tempo que foi surgindo assim um povo diferente do católico? Tem alguma coisa na história? A chama de Lutero, Lutero não foi o único. Nesse mesmo tempo já existiam sacerdotes, monges que estavam discordando da Igreja Católica Romana. O que Lutero fez foi colocar combustível e dar coragem a esses homens. Então, o que foi que aconteceu? As paróquias se tornaram igrejas. E alguns movimentos que causaram ruptura da Igreja Católica começaram as suas comunidades locais. Mas a intenção de Lutero, assim como os outros reformadores, não era fazer ruptura com a Igreja Católica. Era reformar a Igreja Católica, né? Era purificar a Igreja Católica. Como isso não foi possível, então, então causou a ruptura. Então, por exemplo, Lutero continuou ensinando na sua paróquia, né? A paróquia se tornou protestante. Ele teve que fugir para não ser morto, teve uma tentativa de assassinato. Daí então ele continuou desenvolvendo seu ministério de ensino e pregação. Assim aconteceu com outras paróquias e aí depois disso houve os ajuntamentos de grupos que se formaram igrejas. Então, por exemplo, não é como hoje, né, que nós temos as mídias sociais, mas à medida que os gritos de Lutero ecoavam por toda a Europa Ocidental ali,
ele fortalecia aqueles que não concordavam. Por quê? Porque a Igreja Católica não era uma fera invencível. Ela poderia ser vencida. E um monge desconhecido desafiou a autoridade da Igreja Católica. Então, isso trouxe mais poder, autoridade, convicção a esses outros que não concordavam com ele, né? Então, estava espalhado por ali em muitos locais. E é interessante porque isso foi como nós vimos a graça soberana de Deus, a soberania de Deus agindo nisso, porque Deus incomodou várias pessoas que estavam na igreja, que estudavam os escritos, de tal forma que tornou o coração deles receptivo para aquilo que Lutero fez. E aí aquela pequena chama se tornou fogueiras e fogueiras e fogueiras, né? E daí foi formando. Aí o desenvolvimento desse ensino, então, já foi causado por causa da ruptura da igreja anglicana, com a igreja da Inglaterra com a igreja católica, que se formou a igreja anglicana. Aí dentro da igreja anglicana, aí o catolicismo já sai de cena. Aí agora a porção católica da igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana, agora sim, católico sai de cena. Agora o alvo de formação é a igreja anglicana. Ali vem os separatistas, que não queriam a união da igreja e o Estado, e eles queriam purificar a igreja que havia sido separada da igreja católica para continuar a reforma, já que eles separaram da igreja católica, então eles deviam continuar a reforma. O primeiro ponto da reforma é a separação da igreja da Inglaterra. Foi separado. O segundo ponto é tirar os resquícios da igreja católica. Só que o rei não queria perder o poder da igreja estatal, porque ele sabia que se controlasse a igreja, controlava o coração e a mente do povo. Daí então veio os separatistas, eles se separaram da igreja. Aí eles começaram as suas comunidades de fé. Por quê? Porque eles não podiam pregar se não fossem autorizados pelo Estado. Daí foi que John Bunyan foi preso. Então eles não podiam pregar, então eles pregavam clandestinamente. E à medida que eles pregavam, aconteceu aquilo que aconteceu na igreja primitiva. O sangue dos mártires é adubo. Eles não podem calar a voz do evangelho. Daí ecoou, e aí nós chegamos aqui hoje em Russas, né? Opa, alô. Em relação ao calvinismo, tem alguns calvinistas que não são os 5 pontos, né? Qual é o ponto que eles querem negociar? Expiação limitada, é o quarto ponto. Expiação limitada. Por quê? Porque eles acreditam que a expiação de Cristo, a morte de Cristo, se aplica para todas as pessoas. Todas as pessoas. Jesus Cristo não morreu para alguns. Entenda o que eu vou dizer aqui. É romântico, irmãos. É romântico. Essa é uma concepção romântica. Eu não aceito o fato de que Jesus não morreu para todas as pessoas. Porque a ideia que nós temos é assim, ó. Qual é a ideia que nós fazemos? Não é a mente de Deus, mas qual é a ideia que nós fazemos? Se Jesus morreu somente por alguns, então, para que eu vou pregar se o número já está definido? Se aqueles por quem ele morreu já vai ser salvo mesmo, para que eu vou pregar? Deus seria muito mal, não seria amoroso, se a morte dele fosse limitada, a morte de Jesus fosse limitada a apenas a algumas pessoas. Seria muita maldade da parte do Senhor Jesus. Aí eles tentam fazer tentam conformar essa doutrina para ajustar a outras. Por que eles têm que ajustar? Porque não sustenta. Então, digamos assim, se Deus elegeu apenas um número definido, ok, ele elegeu um número definido, e a morte dele, a morte de Jesus Cristo, não tem como alvo somente esse número definido. Então Deus elegeu para quê? Não bate, tá entendendo? Não bate. O raciocínio não bate. Então, se eu defendo a eleição, por isso que é romantismo. Aí alguém diz assim, não, ele é calvinista de 4 pontos e arminiano de 1, né? Então, não dá. Você tem que mudar. Você tem que mudar os outros pontos. Os dois estão muito unidos. Imagine aí os calvinistas ali respondendo aquilo que foi considerado heresia no século XVII, os remonstrantes, o arminianismo. E aí eles chegam no ponto de assim, ok, nós vamos ficar só com 20% da sua heresia, que é o 5º ponto. Faz sentido, irmãos? Não faz sentido. Não faz. Então, nós tentamos enquadrar a mente de Deus à nossa mente.
Deus resolveu salvar pela loucura de quê? Imaginei, Paulo chegou a uma conclusão de que em Corinto não havia mais pessoas para receber o evangelho. O que foi que Deus fez? Continua que tem gente minha lá. É como se fosse, em Corinto, Deus? Sério? Em Corinto? Em Corinto. Então, nós queremos enquadrar a mente de Deus na nossa mente. Não dá para fazer as contas assim, irmãos. Não é assim. Ou nós vamos por um aspecto romântico mesmo, né? Não, Deus morreu para todos, mas eficazmente é só para os eleitos. Você pode enquadrar desse jeito, mas o fato é, aqueles que Deus elegeu, esses serão salvos. E aqueles por quem ele morreu, eles receberão a mensagem do Evangelho, eles aceitarão a mensagem do Evangelho e eles se converterão. Porque imagine aí, ó, na verdade, aqueles que defendem que a expiação de Cristo é ilimitada, eles estão cooperando contra o poder da expiação. Porque se Jesus morreu por você e você rejeita a expiação de Jesus na cruz por você, logo a morte dele não foi totalmente eficaz. Foi ineficaz para alguns. Porque foi eficaz para uns, mas ineficaz para outros. Então a morte do Senhor não é tão poderosa assim. Então, eles pegam um romantismo. Irmão, se vocês prestarem atenção, em alguma medida tem a exaltação do ser humano. Em alguma medida. Em alguma medida tem a exaltação do ser humano. Em alguma medida. Então, se vocês pegarem as consequências desse pensamento, existe uma diminuição em Deus, no ser de Deus, em Cristo e na obra de Cristo. Em alguma medida existe, né? Então, assim, é por isso que o romantismo ele é inundado pela ignorância mesmo. Ignorância aqui pode parecer um termo muito pejorativo, né, irmão? Mas é falta de conhecimento, é isso que eu digo. É falta de conhecimento, né? Pronto, é por isso que o arminianismo, para a gente, não é uma heresia, é um erro teológico. Por quê? Porque nós encontramos essa tensão na Escritura. A tensão de que nós devemos nos arrepender, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é que se arrepende? Mas quem é que nos faz nos arrependermos? Senhor. Somente virá a mim aqueles que o Pai deu. Então, por isso que não é uma heresia, é um erro teológico. Né? Isso gera outras implicações. Qual é a consequência do arminianismo? É o teísmo aberto. É o pelagianismo. O que é o teísmo aberto? O seu livre-arbítrio faz com que Deus não saiba do futuro, porque você é resultado das suas escolhas. Então Deus não saberia o que ia acontecer. Caso contrário, se ele saberia o que ia acontecer e ele determinou aquilo que aconteceu, você não é livre, você não tem escolhas. Olha o pensamento infantil disso. Isso é resultado do iluminismo, irmãos, do racionalismo. Nós temos que enquadrar Deus na nossa caixinha. Se nós não entendermos como nós processamos o fato de que Deus decretou tudo, tudo Deus decretou, mas nós ainda somos responsáveis por nossas escolhas. Equaciona aí. Consegue? Não, é por isso que ele é Deus. É por isso que ele é Deus. Né? Você queria mesmo entender a mente dele. Meu Deus, rapaz. Quer dizer, o homem moderno, né, pós-moderno agora, ele tem que entender tudo que ele se envolve para então aceitar. É por isso que é fé. É por isso que é confiança. Né? Então não caia nessa, certo? De que você tem que entender tudo 100% para então se submeter a Deus. Né? É fé. É submissão. Submissão. Não é por influência. Deus vai te influenciar. Submissão. Você se dobra diante de reis. É isso que você faz. Você se dobra. Eu não me dobraria diante de um rei fraco. Do rei que não é soberano. Não me dobraria. Me dobro diante daquele que tem minha vida em suas mãos e que eu sei que a minha segurança não depende de mim. É por isso, por exemplo, os pentecostais. Ora está salvo, ora perde a salvação. Ora está salvo, ora perde a salvação. Ele peca, perde a salvação. Ele cumpre os ritos, ele é salvo. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? É isso. Cadê a segurança nisso, irmãos? Eu vou enlouquecer.
Você morre, é uma depressão absurda. Depende de você a salvação. Mas é isso que os nossos irmãos pentecostais vivenciam nas suas igrejas. É isso. É um jugo muito pesado, né? Você peca absurdamente, mas ainda você descansa no fato de que seus pecados foram perdoados. Isso é graça, né? Vamos terminar aqui, já está na hora do almoço. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos, por esse banquete maravilhoso do dia do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, por favor. Guarda-nos para que logo mais, cuidados por tuas poderosas mãos, nós possamos nos unir para cultuar o Senhor, Deus. Livra-nos dos incidentes, de possíveis intercorrências, para que nós possamos estar aqui. Seja com os nossos irmãos que cuidarão aqui, que zelarão pela limpeza do nosso local de culto, ó Deus. Que o Senhor os fortaleça. Em nome de Jesus. Seja com Georgia, Dejane. Derrama sobre eles a tua graça, Deus. Amém.